A vida é assim, a gente faz planos, organiza e calcula as ações. Mas lá no fundo a gente sabe também que alguma coisa pode sair do script. Maternidade, saúde mental, diagnósticos e luto materno, por exemplo, são situações que mexem com as mulheres de uma maneira muito profunda. E aí que há pessoas que usam essas experiências para aprender, para ficar mais forte. E há pessoas que vão além, que utilizam as próprias experiências para ajudar outras pessoas. Assim é o livro Até Você Chegar, da jornalista Juliana Marques. E é com ela que nós vamos conversar hoje. Como vocês já sabem, eu sou Ana Martins e acompanho vocês em mais um Desenvolvendo com Afeto. Juliana, seja bem-vinda, minha colega jornalista. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada, Ana. Ju, me fala como foi, eu já tô toda íntima aqui, viu, Ju? Como foi que surgiu a inspiração para escrever o livro? O livro surgiu, assim, de uma inquietação minha, né? É um livro inspirado na minha história com a maternidade. Ele começou a ser escrito em 2021 e foi um longo caminho até chegar aqui em 2025 para a publicação. E desde a minha vivência, né, que eu passei por 2 perdas gestacionais, né, foi um longo caminho até o meu filho chegar, que hoje ele está com 6 anos. E eu usei a minha história para poder servir de incentivo para outras mulheres que passam por isso. E decidi escrever sobre isso e também contextualizei com histórias de outras mulheres, né? Porque nesse caminho, Ana, que eu fui vivenciando, que eu vivenciei tudo isso, eu encontrei com várias outras mulheres que passaram pelo mesmo problema, com histórias semelhantes, né? Ou de perdas gestacionais, ou já de perdas, né? Já no finalzinho da gravidez, né? Enfim. E foram várias histórias que foram cruzando o meu caminho e aí eu usei os elementos da ficção, né? Da literatura, para poder transformar essa história numa ficção, né? Numa autoficção. E aí, na história, né? A Sara e o Guilherme passam por esse caminho, né? Até tentar, de busca para tentar ter o primeiro filho, né? Eles decidem e pensam que vai ser fácil, né? Porque, afinal de contas, você olha para o mundo, né? É natural a gente engravidar, né? Assim, o corpo da mulher, todos os meses, ele se prepara para gerar uma vida, né? Antes da menstruação chegar. Mas, às vezes, isso não acontece, né? Às vezes, não é tão fácil assim. Às vezes, as mulheres precisam enfrentar um caminho aí de calvário, né, até conseguir gerar essa vida. E eu quis colocar isso numa história de literatura e a Sara é a narradora da história. Então, o leitor ele vai sentir toda a carga emocional dessa mulher, né, que é uma futura mãe, né, uma tentante, que a gente chama de tentante. E o leitor ele vai perceber, vai sentir toda essa carga emocional nas palavras da Sara. Tem um trechinho do livro que eu vi que eu fiquei muito curiosa, confesso, porque você usa uma linguagem muito simples, muito direta, e a gente vai entrando na história, aquela leitura que flui muito. Mas era uma situação que o casal estava na calçada dos pais da Sara e eles estavam combinando, ainda nem tinham casado, estavam combinando como ia ser, até falaram em adoção, sem nem saber do percurso que eles iriam caminhar até a maternidade biológica mesmo, né? Isso. É bem no comecinho do livro, né? O livro ele conta essa história desse casal desde o comecinho, né? Quando eles estão namorando ainda, são jovens. E aí eles passam por todo esse caminho, eles nem sabem ainda tudo que vão enfrentar, né, na vida. E aí eles falam desses sonhos que eles têm, né? Na verdade é o Guilherme que fala para a Sara que pensa em adotar um dia. E aí é meio que esse assunto da maternidade começa a ser introduzido na vida dela, porque ela achava que não tinha jeito com criança, que não tinha jeito com a maternidade. É aquele lance, né, que a gente acha que nunca está pronta para ser mãe, mas até você encontrar uma pessoa certa para dividir essa responsabilidade, né, que é uma grande responsabilidade assim para a vida toda, né? E a Sara achava que não tinha jeito, que não sabia ser delicada com as crianças, né, e tal. Já o Guilherme tinha esse jeito mais descontraído, né, com criança, com sobrinhos. Isso ela vai relatando no livro, né, que ela vai narrar essa história. E aí eles começam a introduzir esse assunto da maternidade, né, falando inicialmente sobre a adoção, né. E aí tem todo
o leitor vai descobrindo aí quando ele for lendo, né, assim, como é que essa maternidade foi se entronizando assim na vida da Sara. Como é e aí eu já lhe pergunto como mulher, como mãe, né? Como no período que você era tentante. Uhum. Como você tem a alegria de ter ali aquela notícia da gestação, tudo mais, e você tem ali a notícia também frustrante Uhum. do aborto. Como foi essa experiência para você? E eu aproveito também para pedir para você comentar sobre a rede de apoio, porque o que acontece? As pessoas, embora muito bem intencionadas, tá, gente, vão querer acalmar, vão querer consolar, acolher e acabam falando coisas que Sim. têm um efeito contrário, mesmo que a intenção seja a melhor possível. É bem difícil, sim. Foi uma fase bem desafiadora. Mas eu costumo dizer que eu cresci muito nesse período também, né? Eram coisas que eu acredito que já estavam no meu destino, assim, eram coisas que tinham que acontecer comigo, né? E a mulher, ela sente isso muito forte, Ana, porque a gente sente no nosso corpo. É muito difícil para um homem. O homem, ele vai sentir, claro, né? Porque ele também tem aquele desejo de ser pai e tal, né? O companheiro, a companheira que está ali acompanhando aquela gestação, ele vai sentir também, mas nunca vai ser como a mãe. Porque a mãe, ela sente no corpo, a gente sente o nosso corpo mudar, os hormônios são muito intensos, né? Mesmo no início da gravidez, os seios aumentam, a barriga, só você sente aquilo, né? Uma mudança muito grande de dentro para fora e só a mulher consegue sentir isso, né? A gente sente as mudanças hormonais, até mesmo quando está no período menstrual, a gente sente o nosso corpo mudar, imagina numa gravidez, né? Então, eu sentia todas aquelas mudanças, assim, as gravidezes, né? Elas duraram um pouco tempo, assim, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, eu não lembro exatamente quanto tempo. E, ao mesmo tempo, era a sensação, eu costumo dizer que era como se fosse um balão, que alguém lhe alfineta assim, e automaticamente seu corpo vai murchando, sabe? Eu costumo fazer essa analogia, porque foi basicamente o que eu senti assim no início da gravidez. Então, é uma coisa muito... fora as características físicas que você sente que está mudando e que você não pode fazer nada, né, para impedir aquilo. Assim, você se sente impotente. E eu acredito que esse meu relato, muitas mulheres que vão assistir o programa vão se identificar com isso, porque é exatamente essa sensação, né? Além das características físicas, tem a questão do emocional, né? Porque você começa, mesmo sendo uma coisa por pouquíssimo tempo, você faz planos, você idealiza, né? Antes mesmo da gravidez, né? Tem um período que você está tentando engravidar, então todo mês fica naquela expectativa, né? Se realmente deu certo ou não, de fazer testes de farmácia. E desde que é confirmado, desde o positivo, expectativas são criadas, né? Não só pela mãe, como pelo pai, como toda aquela família que está ali no entorno. Em relação ao que você perguntou, né, a essa questão da rede de apoio, é muito difícil também, porque, inclusive, eu abordo isso no livro. A Sara, ela passa por muitos perrengues, assim, por conta das pessoas, da própria família, porque a pessoa está casada há um certo tempo, né? Tá numa relação já há um certo tempo, as pessoas começam a cobrar. E aí, quando é que vai ter o primeiro filho? E não quer ter filho não quer engordar, não quer... Enfim, essas perguntas que eu sei que muitas vezes não é por maldade, né? Mas você não sabe que lutas aquela pessoa está enfrentando, né? Você não sabe se aquele casal já está tentando, se aquele casal já passou por um aborto, né? E você pode estar tocando uma ferida que está muito dolorida ainda, pode estar recente, né? E é muito difícil lidar. A personagem, ela deixa de ir para eventos, aniversários de família, festas de Natal, porque ela quer desviar desse tipo de pergunta. E ela tinha acabado de passar por um ou dois abortos, ou acho que era o primeiro ou o segundo aborto, e ela queria evitar esse tipo de constrangimento. Então, eu acredito que muitas mulheres passam por isso também. No caso, você evita porque as pessoas, como eu falei, embora bem intencionadas, Sim. Acabam magoando. E a gente sabe que em ferida aberta até carinho machuca, não é? É verdade. E aí eu te pergunto, você descobriu os abortos durante o ultrassom? Ou você... Foi assim, né? Eu engravidei, né? Assim, normal, assim, estava gravidez tranquila. Fiz os exames pré-concepcionais e estava tudo bem, né? Então,
fiz todo o acompanhamento, né, com a ginecologista, pode começar a tentar. Tentamos, engravidamos, mas nas primeiras semanas vinha um sangramento, né? Um sangramento inicial que era bem fraquinho, mas que ia aumentando. E aí, corria-se para emergência, né? Os exames de ultrassom ainda era muito pequena, só se via o saco gestacional ainda, né? Quando a gravidez está bem no início. E os médicos só aconselhavam ficar em repouso, né? Só que logo o sangramento aumentava e já se confirmava aí a perda, né? Gestacional. Então, foi basicamente isso que aconteceu e eu coloquei essa, mais ou menos parecido com a história na personagem do livro, né? Como eu falei no início, eu mudei muitas coisas, eu não deixei exatamente como aconteceu comigo, assim. Como você falou, para incluir outras histórias, outras mulheres que você ouviu, que você também vivenciou. Porque né? você sabe, né, Ana, você também escreve, a gente utiliza as nossas vivências para transformar isso em história, em literatura e para deixar isso interessante para o leitor. Eu tive que mudar muitas coisas, por isso que o livro ele virou uma autoficção, né? Também não seria interessante virar autobiográfico, porque eu não sou nem conhecida, tipo, autobiografia de Juliana Marques. Quem é Juliana Marques, né? Aí eu transformei em autoficção para deixar tudo mais interessante, né? Usei a minha história como pano de fundo, mas acrescentei várias outras coisas, né? De coisas que eu fui lendo. Eu percebi que existem muitas mulheres que passam por isso, né? Grupos nas redes sociais, né? De ajuda, de mulheres que se ajudam, né? Então, eu fui tendo acesso a esse universo, né? Que até então, para mim, era desconhecido. E aí, fui transformando tudo isso em literatura e mudei muitas coisas. O livro, ele tem trechos de um diário, né? Que, na verdade, ele não foi exatamente um diário que eu escrevi na minha época, né? No meu período. Então, eu acrescentei um diário, né? Para ficar tudo mais lúdico. Criei novos personagens, ficcionei os nomes, né? Não são os nomes verdadeiros que estão ali, mas tem personagens também novos, né? Que não existiram na vida real. Mudei a ordem dos acontecimentos, enfim, eu deixei tudo mais literário, né? Para que ficasse interessante a história. E eu te pergunto também, existe realmente, eu sei que é de pessoa para pessoa, de mulher para mulher, mas um processo de aceitação? Primeiro você tem aquela, como você falou, do balão que murcha, é uma analogia muito interessante. Aí depois você precisa remendar ali aquele furinho e Exatamente. começar de novo. É como a gente faz com tudo na vida, né? Assim, não só com problemas relacionados à saúde, mas assim, a nossa vida ela é repleta de desafios, né? A gente nunca está sempre feliz e nem seria legal que isso acontecesse, né? A gente passa por dificuldades na vida, faz parte da vida enfrentar desafios, a gente cresce com isso também. Então, esse caminho, eu costumo dizer também que a Sara, ela é como se fosse a jornada da heroína, né? Ela vai trilhando aí todo um caminho até conquistar aquilo que ela quer, mas até chegar lá, ela passa por muitas coisas. Então, eu costumo dizer também que ela faz um caminho de cura, né? Um caminho de cura, ela vai trilhando esse caminho, aí ela vai para terapia, aí ela acrescenta coisas da espiritualidade, né? Tudo são coisas que nos ajudam, né, a enfrentar os problemas da vida. E com a personagem não foi diferente, né? Ela trilhou esse caminho de cura até ela conseguir se reerguer. Era sempre assim, né? A cada nova batalha, ela ficava triste, chorava, reclamava da vida. Eu quis deixar, Ana, uma personagem muito real, porque eu me inspirei muito na Lígia Fagundes Telles, né? Tem um livro dela que é Ciranda de Pedra, que ela descreve a Virgínia, que é uma personagem principal, que você percebe ali que é uma personagem real, né? É uma mulher que é imatura às vezes, que reclama da vida, que chora, que ri, como acontece na vida real. Então, eu quis colocar isso no livro, eu quis criar uma personagem real mesmo, sabe? Então, você vai perceber na leitura que a Sara, ela sofre, ela chora, ela tem inveja às vezes quando ela vê nas redes sociais que as amigas dela estão postando que está grávida. Ela, poxa, era minha vez de estar divulgando isso, sabe? Era minha vez de estar mostrando para as pessoas que eu consegui também. É uma mulher real, humana, exatamente, né? Porque humana. muitas vezes esses sentimentos, eles fazem parte da nossa vida, Isso. mas ao mesmo tempo eles são tão inaceitáveis que as pessoas não se permitem. E a própria Sara, ela fala, e eu me culpo por isso, por eu estar me sentindo assim, porque eu estou feliz pela minha amiga que conseguiu, mas ao mesmo tempo estou muito triste porque eu não consigo, sabe?
E era uma dor muito silenciosa, né? A gente não costuma falar sobre isso. As mulheres não falam sobre isso, assim, quando elas sofrem uma perda gestacional, é meio que vergonhoso dizer. As pessoas também não querem, a gente não quer que as pessoas sintam pena, sabe? Porque é natural, né? As pessoas ficam se lamentando, né? E a Sara, ela se camufla dentro de casa, só ela e o Guilherme, e as pessoas mais próximas. Então, assim, a grande maioria não conhece, não sabe o que é que aconteceu com aquele casal, né? Com a Sara. E é uma dor muito silenciosa, né? As mulheres não falam sobre isso porque sentem medo, sentem vergonha. É muito difícil também, né? É como fosse uma sensação que a mulher deve sentir naquele momento ali de fracasso. Por que, que eu não consegui? Por que, que eu não... Quando, na verdade, existem muitas e muitas outras mulheres passando por isso. Existem... Nós, mulheres, temos também, eu digo por obrigação, de apoiar, de acolher. E aí eu também aproveito para te perguntar, o que, que você diria para essa rede de apoio, para essas pessoas que estão ali ao redor, como elas realmente podem, qual é a palavra que realmente dá essa sensação de conforto e aconchego. Porque é muito comum as pessoas ainda dizerem assim, ainda bem que foi cedo. Mas aí você vai tentar outro. Mas vocês são novos, vocês têm tempo. Mas um filho é insubstituível. Aquela sensação, aquela expectativa e aquela frustração que você está naquele momento precisam ser sentidos, interpretados para que você possa seguir, não é? É verdade. Foram frases que eu, inclusive, ouvi muito. Eu vi muito, mas vocês são novos, vão tentar de novo, né? Daqui a pouco você consegue. Mas é como você disse, assim, a gente não é uma coisa que possa ser substituída, né? Eu tive meu filho agora, mas os 2 primeiros que eu perdi, eu sei que eu não vou ter mais, sabe? Então, assim, é uma coisa que, embora que tenha sido uma gravidez bem no início também, que as pessoas também costumam não dar muita importância por achar que é uma coisa no comecinho, né? Assim, você não tava, nem cresceu a barriga e tal, mas na minha ideia, os meus filhos, eles existiram, né? Mesmo que Sim, por um claro. breve momento. Então, o que eu aconselho não é falar nada, simplesmente você ser apoio para aquela família, ir lá, dar um abraço, ficar, E ser dizer, presente. o que você precisar, conte comigo. Exatamente. É a melhor coisa que você faz para uma pessoa que está passando por um processo de dor e de luto, né? Porque é um luto, né? É um luto, não deixa de ser um luto. Então, é estar presente, é marcar para ir lá na casa daquela família. Vamos fazer um jantar, vamos conversar sobre outras coisas, né? Porque você fica tanto tempo mergulhado naquele assunto que chega a ser cansativo, né? É doloroso. Então, os minutos que você fica sem pensar sobre isso, falando sobre outras coisas, sobre amenidades, já é uma forma de aliviar aquela dor, né? Então, eu acho que ser presente nesse momento é a forma melhor de ajudar alguém que está passando por isso. Estar presente, né? É presença, nem sempre palavras. Exatamente. Uma atitude, acolhimento, um abraço, né? Um abraço. De repente, quem tem mais intimidade sabe o que a pessoa gosta. Levar ali um mimo, um quitute, né? Tomar Exatamente. um café. Talvez isso seja... Lê o trechinho do livro que você trouxe pra Vou gente. ler, vou tentar não chorar. Mas é tão lindo que as pessoas O livro, precisam... eu reli, assim, ele foi escrito em 2021. Ele passou por 2 leituras críticas, passou por 5 versões, até chegar nessa versão final. Eu já estava cansada de ler o livro, assim, do final, para mandar para a editora. E todas as vezes eu me emocionei, assim, vários trechos ele tem essa carga emocional, porque como foi comigo, né, como é uma história real, então a gente acaba transformando isso e as pessoas vão perceber. A ideia, como você falou também, é ajudar outras mulheres que passam por isso, de dizer assim, a forma de dizer assim, você não está sozinha. Exatamente, né? Exatamente, é um livro-abraço, né? É um livro-abraço para acolher essas pessoas. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu sorria, contava piadas, ia ao cinema, comprava plantas para a nossa casa, treinava na academia, lia livros, escrevia sobre a vida, mas lá no fundo sentia falta do meu bebê. Uma sensação muito estranha de um amor interrompido. Queria viver a vida com ele e lhe mostrar o mundo, mas não tive tempo nem de ao menos saber se era menino ou menina. Às vezes pensava em Maria, Lara, Antônio. Era triste demais chorar por alguém sem nome.
É isso. Não tem como não se emocionar. Não tem como. E não é só esse trecho, sabe, Ana? Tem vários outros momentos, né? O momento que ela está lá no hospital sangrando e que tem que fazer exames de toque com sangramento. Então, é um livro muito real, assim. Você vai conseguir sentir a dor daquela mulher, sabe? E o livro também fala como é que foi. Eu queria também que você falasse a felicidade quando o Levizinho chegou. Sim. E aí você realmente conseguiu. No começo eu imagino que deve ter tido muita insegurança, com medo de repetir, né, as outras experiências. O livro ele trata muito disso, assim, o leitor ele vai conseguir acompanhar toda essa jornada, né, junto com aquela família. E até chegar a chegada desse bebê tão sonhado, né, você vai cruzar esse caminho também. E como ela fez terapia, né, ela fez terapia na gravidez, a personagem, então todas as inseguranças dela ela joga joga na terapia, na fé, né, que ela tem. E ela sente todas as inseguranças, né? Tipo, toda vez que ela vai ao banheiro, ela acha que vai estar sangrando de novo, né? Já fica aquela tensão. Mas são coisas que a terapia vai ajudando ela no livro ela faz uma analogia com um bosque, que é como se a personagem estivesse entrando num bosque muito sujo, com muito lodo, e a terapia vai limpando aquilo, vai abrindo o caminho para que ela pudesse ir trilhando, né? E eu acho que a ajuda psicológica é muito importante para tudo, né? Acho que todo mundo hoje em dia precisa fazer um acompanhamento psicológico, porque a gente vai vivendo, vai criando traumas, porque é impossível você viver sem ter traumas, né? E não adianta jogar tudo isso para baixo do tapete. Você tem que conversar, ter uma conversa guiada, uma conversa especializada, né, com um profissional de saúde. E a Sara faz isso, até ela ter consciência de que ela precisa disso também é um caminho, né? Porque você precisa entender, sozinha eu não vou conseguir, né? Então, a personagem ela vai trilhando esse caminho, vai enfrentando esse bosque, e vai limpando toda a sujeira até ela ir criando segurança, assim, você vai percebendo a segurança que ela vai, nas próprias palavras dela, né, que ela vai traçando até dar certo. Eu costumo dizer que a terapia, ela é o caminho do bem. As pessoas que têm acesso, e hoje em dia, graças a Deus, né, está muito mais fácil do que antigamente, mas a terapia é coisa de gente que prefere se curar, né, do que repetir os erros ou do que magoar outras pessoas, né, mesmo interpretar os traumas e viver melhor e ser maior do que isso realmente, porque nós somos maiores do que tudo que nos acontece, né? É verdade. Ju, me fala, quem quiser comprar o livro, como é que faz? O livro, ele já saiu da pré-venda, né? Agora ele está no processo. Eu queria ter trazido ele aqui, né? Mas, enfim, não pude ainda porque eu não vi o livro ainda, né? Ele está em processo agora de edição, aí depois vai para impressão. Então, a ideia é que eu faça um evento presencial aqui em Fortaleza. Por enquanto, mas para quem já quiser adquirir, ele está disponível no site da editora Minimalismos. É só entrar no meu Instagram, que é @jumarques.escreve. E lá na bio do Instagram tem um link que vai direto, não adianta eu falar aqui porque é um link muito grande. Aí você clica lá, adquire o livro, aguarda ele chegar e aguarda as informações do evento presencial que eu vou fazer aí em Fortaleza. E a gente vai mostrar aqui e a gente quer acompanhar também. Eu agradeço o espaço. E eu agradeço a sua presença. Obrigada por compartilhar nessa linguagem muito humana, muito direta e clara. Eu que agradeço a todo mundo que vai assistir. E eu espero que vocês, né, se sintam abraçados com esse livro, que ele sirva de acalento, né, para muitas famílias que passam por esse processo também. Olha só. Eu espero por você no nosso próximo encontro, mas antes eu aproveito para te lembrar que essa nossa conversa vai ficar gravadinha aqui no nosso canal do YouTube. E aí você pode ver, rever e mandar para quem você quiser. Até mais.